Olá, estamos na quarta aula aqui de AutoCAD e nessa aula eu vou ensinar como criar blocos, para que ele serve, como ele funciona, no modo simples, tá? E vou falar um pouquinho sobre os grupos também, que são um pouco parecidos e pode ser que seja útil para você aí em alguma utilização. Então vamos lá. Supondo que você já assistiu às aulas anteriores, você já sabe como é que desenha aqui dentro do AutoCAD, você já entendeu como é que funcionam algumas ferramentas de modificação, de criação, então eu criei uma forma aleatória aqui. Se você reparar, a gente tem um retângulo, o retângulo por si só ele já é conectado, todas as arestas dele, e eu tenho algumas linhas que são soltas aqui, avulsas, tá vendo? Cada linha está solta. O bloco que ele faz? Ele consegue agrupar todos os elementos que eu selecionar e criar um bloco. Vamos na prática. Vou selecionar tudo, eu posso vir aqui em cima, clicar em Create, né, para criar um bloco, ou eu posso apertar B e dar um Enter no teclado. Ele vai abrir essa janelinha de definição e a gente pode escolher um nome. Lembrando que a gente não pode colocar o mesmo nome em mais de um bloco, porque senão ele salva um bloco por cima do outro e você acaba perdendo o anterior, tá? Então vamos lá. Forma 01. Vou dar Enter. Aqui eu já tinha criado um bloco anteriormente, aí teve um erro na gravação, então por isso que ele está falando, ó, esse bloco já existe, e você quer redefinir porque eu coloquei exatamente o mesmo nome. Então é isso que acontece se você tenta colocar o mesmo nome. Eu vou apertar redefinir, e aí ele vai salvar esse bloco por cima do outro, tá? Então tem que tomar cuidado. Beleza. Se eu clicar aqui agora, tá vendo que tá tudo conectado? O retângulo tá conectado aqui com as linhas. É isso que, à primeira vista, acontece com os blocos. Certo, mas para que serve isso? É só para juntar tudo? Não. Eu vou fazer cópias aqui. Olha só, vou fazer uma cópia para cá, uma cópia aqui para cima. Agora eu tenho 3 blocos aqui dessa forma. E o que é que acontece? Eu vou dar 2 cliques em cima do meu bloco. Tá vendo que ele vai abrir uma abinha de Edit Block? Também se eu vir aqui, selecionar e clicar em Edit, e ele vai, tá vendo que ele já tá marcando aqui o Forma 1, que é esse aqui que tá selecionado? Vou dar um OK. E ele vai abrir uma outra aba aqui dentro. Ó, se você reparar, tá escrito aqui Block Editor, que é uma outra aba aqui dentro do AutoCAD. Qualquer alteração que eu fizer aqui dentro da aba Block Editor vai alterar todas as cópias dos blocos que eu tenho desenhado no AutoCAD. Pode ser 2 ou pode ser 100, 1000 cópias. Então ele vai alterar exatamente todas. Então vamos dar um exemplo. Vou apagar essa linha aqui do meio e vou fazer um negócio aqui. Pronto. Eu vou vir aqui, ó, nesse Close Block Editor e vou apertar em Save. E olha o que aconteceu com as nossas formas. Então, para isso que serve o bloco, por isso que ele é tão bom. Porque assim, por exemplo, coisas que a gente repete na área de design e arquitetura, geralmente portas a gente repete várias vezes, né? Elementos de tipo, um círculo com um número dentro para representar as portas. Tem detalhes que a gente acaba utilizando repetidamente, né? Então depende da sua necessidade. E aí, às vezes, a gente percebeu que ficou um detalhe para trás. Aí, ao invés de ter que alterar um por um, você altera apenas um e todos vão ser alterados juntos. E fora que, mesmo que você não vai criar cópias, só de você ter todos os elementos agrupados, e aí para isso o grupo, eu vou falar dele já já, também já é ótimo, porque assim, se você precisar movimentar, você não corre o risco de acabar esquecendo uma linha para trás ou fazer alguma besteira. Amanda, eu queria alterar só esse desenho aqui, não quero que altere os outros 2. O que eu faço? Você pode selecionar aqui o seu bloco e apertar X no teclado, que é o Explode. Ou então você pode vir aqui, ó, na aba Modificar, e tá vendo que tem um cubozinho, que é o Explode também. Então eu selecionei X no teclado, Explode, e aí agora, ó, ele explodiu e ele não faz mais parte desses blocos aqui, certo? Então eu posso alterá-lo tranquilamente sem menor problema. Outras coisas que a gente consegue alterar lá dentro da aba. Outras coisas também vão ser aqui as layers. Eu ainda não fiz a aula sobre layers, mas eu consigo, se eu alterar uma cor aqui da layer aqui dentro, ela vai alterar para todos também, tá? Se eu colocar uma cota aqui dentro, eu acho que tá ótimo. E apertar close,
ele vai aparecer a cota para todos também. Então, toda alteração que você fizer dentro do Block Editor, ele vai fazer para todos. Isso é bem legal. Uma outra coisa que é interessante aqui do bloco, se eu selecionar o objeto, apertar com o botão direito e vir aqui, ó, Edit Block in Place, editar o bloco aqui nessa aba mesmo de Model, né? E clicar aqui, ó, ele vai perguntar qual é o bloco que eu quero editar. E aí, tá vendo que eu não saí de dentro daqui eu não fui para aquela aba de Block Editor. Eu tô ainda dentro do meu desenho, porque às vezes você quer fazer uma modificação que precisa de uma outra referência do desenho. Por exemplo, tá a planta aqui desenhada e você, ficou faltando um pedaço aqui para encostar na outra linha. Ao invés de você pegar a trena, medir quanto que tem, ir lá e aí virar aquele trabalhão, você clica aqui e aí vamos supor, precisa andar até aqui. Andou, fez tudo que precisa, você pode vir aqui, Save Changes, ele vai dar um OK, e aí ele fez a alteração que precisava. Então, é uma forma excelente também de fazer essa edição. Outra coisa que é importante dizer, vamos supor, esse bloco aqui, ó, eu vou rotacionar ele para cima. Rotacionei. Se eu entrar dentro do bloco, ele não vai estar rotacionado. Então, vamos supor, eu quero que isso daqui desça aqui para baixo, né? Essa parte aqui, ó, aumente um pouco mais aqui perto desse triângulo. Se eu clicar aqui dentro, tá vendo que ele não tá rotacionado, porque o bloco foi criado assim, na horizontal. Então, eu preciso usar meio que a lógica. Nesse caso, o desenho tá fácil. Então, eu sei que esse lado aqui, eu preciso descer para ele vir até aqui. Então, nesse caso aqui, ó, tá fácil. Eu claramente consigo visualizar. Mas existem alguns casos que ou a forma ela é muito parecida, e aí você precisa ficar pensando, se eu quero mexer na direita e o movimento é em 45 graus, então essa parte é um pouco chatinha. Por isso que às vezes, se você vir aqui e nesse Edit Block in Place, fica mais fácil para você entender o que você precisa fazer. Os grupos são bem parecidos com os blocos. A diferença é que, mesmo que eu crie várias cópias, se eu alterar uma cópia, ele não vai alterar os outros também. Então, vou criar aqui mais alguma outra forminha aqui, né? Aqui tem dois retângulos. Se eu vier aqui no grupo, tá vendo que ele juntou os dois? A gente vê que tem aqui um retângulo contornando. E aí, pra mim conseguir, ó, ele tá assim, se eu clicar 2 vezes e não acontece nada, pra mim conseguir editar, eu venho aqui, ó, tá vendo que tem um lapisinho, grupo Edit. E aí você pode adicionar um outro objeto, remover um objeto do grupo, ou só renomear. Então, por exemplo, remove, aí eu vou tirar esse carinha aqui, vou dar um Enter. Agora só esse outro retângulo faz parte do grupo. Eu tenho um grupo aqui só com um retângulo e um grupo com os 2 retângulos. Se eu vier aqui em Ungroup, ele vai perguntar pra mim. Agora a tradução me pegou. Enfim, se apertar Accept, ele vai desfazer o grupo More, né? O grupo final. Esse aqui ainda tá dentro do grupo, eu não quero. Aí você pode vir aqui em Ungroup, que ele vai pegar e vai tirar o outro do grupo também. O grupo serve para isso. Você agrupa ainda naquela mesma questão, né? Preciso movimentar. Pelo menos não tem a chance de você acabar deixando algo para trás, né? Porque aqui a gente está falando de 2 objetos apenas, mas pode ser que você tenha que carregar ali 15, 20, 30, 50 coisas ao mesmo tempo, às vezes um desenho pequenininho. Então, é uma boa ajuda você agrupando. Eu, sinceramente, não uso grupo, eu uso somente os blocos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha conseguido entender. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Beijos!